Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Aaron Leite, um dos atuais monitores de cálculo numérico da UFPB, e estou gravando esta aula para ensinar o algoritmo da interpolação de Newton. Eu não vou explicar detalhes da sintaxe de Python, mas eu vou explicar ao máximo a lógica por trás do que vai ser feito nessa aula. Primeiro vamos definir a função da interpolação de Newton, que retorna, por enquanto, um dicionário vazio, e ele vai receber x e y. Para ajudar no uso e aderir às boas práticas, eu vou tipar essas variáveis, esses argumentos. X vai ser uma lista de números decimais, a gente chama aqui de float, pontos flutuantes, e y também vai ser uma lista de pontos flutuantes. E agora, quais são os passos para fazer a interpolação de Newton? Primeiro, nós vamos criar a tabela de diferenças divididas e depois nós vamos construir o polinômio a partir da tabela. Resumindo, o método inteiro é isso, mas nós vamos começar primeiro definindo a nossa variável que vai guardar a tabela de diferenças divididas. Vai ser a variável de diferenças divididas. Começa como uma lista. E qual vai ser o tipo dela? Como a gente não tem uma tabelinha toda bonitinha, A, B, C, linha, coluna, bem bonitinha, a gente tem que representar ela de outra forma. E essa outra forma, ela é melhor de se entender quando se usa, mas quando se define ela é meio complicada. Como assim? Ao invés de a gente fazer, a gente não tem diretamente a tabela, mas a gente tem cada linha e cada coluna da tabela. A, B, C e D, E, F. Então, por exemplo, diferenças divididas na linha 0, a linha 1, em programação começa do 0, não do 1. Então, na linha 1, na coluna 2. A linha 1 é a linha A, essa linha que tem o A aqui, e a coluna 2 é a coluna do B. Resumindo, é isso. Meio confuso, mas depois se acostuma. Mas resumindo, ele é uma lista de pontos flutuantes. E agora, para popular essa lista, a gente tem que percorrer cada elemento dos números de entrada. Para cada número em X, por enquanto a gente vai só mostrar esse número. A gente roda aqui, vai. Eu esqueci de chamar essa função. A gente passa aqui qualquer coisa por enquanto. 0, 1, 2, 3. E pronto, ele vai percorrer cada elemento, cada X, e vai mostrar esse X. Mas certo, para calcular a diferença, a tabela. Tem aqui um exemplo de tabela. Começa no 0, então já ajuda na programação. E ela vai seguindo até a quantidade de números de entrada menos 1. Mas ao todo, ele vai ter exatamente a quantidade de números de entrada. As colunas vai ser igual à quantidade de números de entrada. Resumidamente, como se calcula as diferenças divididas? A ordem, a ordem 0 é só os resultados, o y, e a partir daí, a ordem 1 é
Essa aqui é a linha 0, a primeira linha. Vai ser a primeira linha é o resultado entre a diferença da segunda linha menos a primeira dividido sobre o segundo x menos o primeiro x. Aí calcula essa diferença, soma, até por isso é diferenças divididas, e aí se populou a primeira coluna. E a segunda, como calcula? Essa aqui, a primeira parte é igual, pega a segunda linha menos a primeira das diferenças divididas, sendo que aqui, notem que falado de outra forma, sem ser segundo menos primeiro, ele é o primeiro mais um, que é a primeira ordem. Então, a segunda ordem vai ser o primeiro, a diferença entre o primeiro mais duas casas, mais dois lugares, espaços. Vai ser um mais um, é a de primeira ordem. Segunda ordem, um mais dois. Terceira, um mais três. E assim vai. Então, a lógica está basicamente explicada. A gente só vai precisar transformar isso em código, em algoritmo. Mas o passo a passo do algoritmo já foi definido. Então, nós temos aqui para cada x, para cada número desse x, a gente vai fazer algo. Sendo que a gente não quer esse x em si. A gente quer usar ele como referência. Como assim? A gente vai querer usar a quantidade de elementos dele. Ele tem 6 elementos, então vai ter 6 colunas da tabela de diferenças divididas. Esse vai ser o uso principal dele. Então a gente tem que usar uma função do Python que é len. Do inglês é tamanho. Ele vai retornar para a gente o tamanho de x. Se x tiver 5 elementos, que nem tem aqui, ele vai retornar 5. Aí a gente tem que usar outra função do Python, que é range. Ele vai basicamente ele vai listar os números de 0 até a distância até a quantidade de elementos que tem de entrada. Você vai ter 10 elementos, você vai listar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 10. Isso já ajuda também, porque aqui a gente, na lógica, a gente vai usar a primeira iteração, sendo que ele já vai automaticamente dar pra gente o 0. Então a gente não vai precisar se preocupar com isso. Então nós trocamos aqui índice i é i de índice, sendo que a gente vai precisar daqui a pouco de outro. Então, outra variável. Então, na programação, a gente dá o nome, a gente começa em i, e aí continua. Precisa de outra, j, de outra, k, l. Então, vamos lá. Para fazer a primeira coluna, é simplesmente se estamos na primeira coluna, a primeira coluna é só repetir os resultados. Então, simplesmente faz diferenças divididas, ponto append, que é para colocar um novo elemento no final da lista, y. Pronto, a primeira coluna aqui já está feita. Vamos mostrar ela para vocês conseguirem visualizar. No caso, eu fiz meio errado aqui, mas vamos copiar esse exemplo aqui, até para testar se está certo. 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Resultado, menos 2,78, menos 2,241.
Pronto, agora se chamarmos aqui, eu tirar daqui, pronto. Por isso ele estava fazendo 5 vezes. Então poderia confundir, então é melhor tirar desse loop aqui. Essa aqui é a nossa primeira coluna. A coluna onde tem a primeira coluna e a primeira linha é menos 278. A primeira coluna e a segunda linha menos 2.241 e assim vai. E agora, para fazer as seguintes colunas, a gente vai declarar uma variável auxiliar, coluna, e para cada j em o quê? Notem que a cada coluna da tabela, o número vai diminuindo por 1. Isso tem relação com o índice atual. Se a gente está na segunda tabela, vai ser o índice, o 2, a segunda coluna da tabela. Vai ser o índice 1, então é o número de elementos de entrada menos 1. O número de elementos de entrada menos 2, que é 4. E assim vai. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar cada J em 0, novamente, de 0 até a distância, até a quantidade de elementos em x, menos a coluna atual. X vai ter aqui, vai da primeira coluna até a sexta. Aqui ele vai falar, ó, x tem 6 elementos, sendo que a gente está na primeira coluna. Então, J só vai de 0 a 4. Porque de 0 a 4 dá 5 elementos. E aí 6 menos 1 é 5. Na próxima, 6 menos 2 é 4. Isso aqui só vai se repetir 4 vezes, que é a segunda coluna. Meio confuso, mas é algoritmo, enfim. Mas podem ter certeza que isso aqui é bem mais fácil do que... bem mais rápido e fácil e customizável do que simplesmente usar o Excel. É literalmente só colocar aqui os números e ele faz tudo para você. Você não precisa nem copiar as células, botar na outra, fazer uns cálculos, nada. É só colocar aqui. E aqui a gente só vai replicar aquela lógica. A gente vai adicionar uma nova linha na coluna. E o que vai ser essa linha? Vai ser uma divisão, mas vai ser a diferença entre o anterior, a diferença dividida anterior, então i menos 1. Se a gente tá na primeira, a gente quer a 0. Na segunda, a primeira. Na próxima linha, j mais 1. Se a gente tá na linha 0, a gente quer... Se a gente tá na primeira linha, a gente vai querer a segunda linha. Segunda menos a primeira. Se a gente tá na segunda linha, a terceira menos a segunda. Então vai ser a diferença dividida da coluna anterior e da próxima linha menos a diferença dividida da coluna anterior e da linha atual. Tudo isso dividido pelo número de entrada x j xj sobre xj menos... Vamos fazer assim, xj mais 1 menos xj. Isso aqui vai resumir o quê? Na linha 0, ele vai pegar a primeira linha menos... Na primeira linha, ele vai pegar a segunda linha menos a primeira. Na segunda, a terceira menos a segunda. Só para ver se essa primeira coluna aqui já bate. Tem um erro aqui, mas foi porque eu esqueci de adicionar isso aqui.
que ele vai parar por aqui, ao invés de seguir. Se a coluna for, se for a primeira coluna, ele vai colocar os resultados nela e vai seguir. Nas próximas, ele não vai cair aqui e só vai fazer esse resto aqui. Depois de enfrentar alguns erros, eu percebi que faltou eu. Depois de ele calcular toda a coluna, a gente tem que adicionar essa coluna na tabela de diferenças divididas. Simplesmente fazendo. Adicionando a coluna na tabela nas diferenças divididas. Agora. Tá aqui, deixa eu. Tem essa função aqui, essa biblioteca que não tem importância, só para visualizar melhor. Aqui, ó. Às vezes dá esse errinho aqui de casa decimal, mas é só arredondar isso aqui. Tira, baixa para 1.182. Esse aqui, 9999, é quase uma dízima, então aumenta para 1.078 e assim vai. No final eu vou consertar isso para ficar mais apresentável, melhor, mais fácil. Mas a primeira tá pronta, porque as outras não estão. Porque tem um pulo do gato. Não é mais um. Como eu disse, a primeira ordem é o primeiro elemento mais um. E a segunda ordem é o primeiro elemento mais dois. Então, ao invés de ser um aqui, é só adicionar um i. Um i. E aí, se rodar de novo, pronto. A tabela inteira já tá feita. Só com um pequeno detalhe, ele acabou errando aqui no final, porque deu esse número diferente de zero. Então, teve um corte agora, mas eu achei que isso aqui fosse um erro, ter dado diferente da tabela, do responder aí, mas é um ponto forte da programação, digamos assim, um ponto forte de uma vantagem da programação. Não deu erro, mas simplesmente ele tem mais precisão. Ele achou um número que estava na 16ª casa decimal, depois do zero, ao invés de zero. E aí, por isso, ele aumentou a precisão da 6ª casa decimal. Foi de 8 para um 6 aqui, se arredondar a 7. Mas é isso. A tabela inteira de diferenças divididas já foi feita. Você pode simplesmente adicionar aqui 3 com resultado de 7. Roda de novo e ele já te dá toda a tabela. Simples assim. Agora, a próxima parte, o próximo passo é construir o polinômio a partir dessa tabela. Para isso, primeiro nós vamos passar por cada coluna da tabela. Para a coluna em diferenças divididas, a gente vai só mostrar ela para a gente se situar. Tirar esse daqui de cima, esse print. E pronto, 278, 107. E agora, para construir o polinômio em si, a gente vai declarar aqui uma string, polinômio. String é um texto, ASD um texto qualquer. E a gente vai colocar todos os nossos dados nesse texto aqui, nesse polinômio. O primeiro membro do polinômio é simplesmente a gente vai ter que diferenciar as colunas, a ordem em qual coluna tá. Se é na primeira, na segunda, na terceira. Então a gente vai pegar aqui o i de novo e usar uma outra função do Python chamada enumerate, que resumindo retorna o item e o índice desse item, a posição dele.
Se a gente estiver na primeira coluna, simplesmente adiciona a diferença dividida, a primeira da coluna, para ao polinômio. A gente ter esse print aqui e vamos começar a printar o polinômio em si. Vamos ver se está correto. Não funcionou, porque erro de sintaxe, tem que inverter aqui. Ele primeiro dá o índice e depois dá o item. Ele estourou essa exceção aqui, esse erro, mas é só transformar a diferença dividida, o nosso número, em um texto. Aí pronto, começamos o polinômio. Eu já calculei o polinômio, então vou deixar aqui em cima só para facilitar. Aqui embaixo, para facilitar a visualização. Vou quebrar umas linhas também, até vai ajudar. Pronto. Qual é a lógica do polinômio? A gente vai pegar o primeiro membro de cada coluna, 104, 5506, 0, e esse aqui, vezes a, o número que a gente quer, x, menos. Isso aqui tá errado. Tanto faz porque é 0, mas é para ser um menos. O número que a gente quer menos o índice dele em x. O índice desde o zero, desde a primeira posição, até a posição que a gente quer menos 1. Se a gente está na segunda diferença dividida, na segunda coluna, a gente quer apenas o primeiro x. Se a gente está na terceira, a gente quer o primeiro e o segundo, e assim vai. Traduzindo isso, a gente quer um número que vá de 0 até a coluna atual. Por quê? Vou botar qualquer coisa aqui, senão dá problema. Porque como em programação começa em 0, aqui ele vai começar, esse aqui começa em 0 e vai até 1 e para. Ou seja, a gente tá em outras palavras, a gente tá na segunda coluna. Ele vai pegar a primeira e não vai pegar a segunda. É um detalhe. Essa função aqui, se a gente bota range de 2, ele vai pegar 0, 1. Não vai pegar 0, 1 e 2. Então, por isso que só precisa isso aqui. Se a gente tá na segunda coluna, ele vai pegar o primeiro elemento. Se a gente tá na terceira coluna, ele vai pegar o primeiro e o segundo. Aí aqui a gente adiciona novamente a primeira diferença dividida. Vamos ver como está. Eita. 8, 1. Vamos botar um espaço aqui só para ficar menos ruim. E ele se repetiu uma vez, duas vezes. Então, sendo que a gente não quer, essa parte não quer repetir, essa parte é fixa. Então, simplesmente, e também tá igual aqui. Então, simplesmente a gente vai jogar ela aqui para cima. E aqui, se for 0, se for a primeira coluna, primeira diferença dividida, acabou. Se não, aí é que a gente continua aqui. E aqui a gente quer fazer sobre os zeros. Então,
Aqui, isso é pra gente pegar esse x aqui. Então, vamos lá. X em J. A gente quer esses parênteses aqui. A gente vai adicionar no texto. Vezes, entre parênteses aqui, x em J, x menos x em J. Vamos ver o que saiu disso. Tá faltando um espaço aqui. Então é só a gente colocar, se não for a primeira coluna, para ficar bonitinho, a gente adiciona ao polinômio um espaço. Já deve melhorar, melhorou. Mas a gente só botou um espaço, então sempre a gente precisa do sinal. Então vamos lá. Se for a primeira coluna, a gente faz isso aqui, simplesmente. Porém, se não for, a gente adiciona com um espaço antes. E aqui, por enquanto, vamos botar um mais. Aqui, já consertou. Sendo que existem números negativos. E aí ia ficar mais, menos. Já funciona, porém, para deixar o mais bonitinho possível, se o sinal da diferença dividida for maior que zero, ou seja, se ele for positivo, a gente adiciona ao polinômio um mais e um espaço. Aqui em cima a gente apaga e deixa só esse espaço para ficar melhor. A gente bota espaço aqui e aqui depois a gente já inclui o espaço. Aqui tem que importar da biblioteca de matemática do Python. E deve estar funcionando. Não. Então, pelo visto, Python não tem essa função, então a gente vai ter que declarar ela aqui. Vamos ver se funciona. Mais. E aqui. Faltou jogar aqui para fora. Se o sinal da diferença dividida for maior que zero, se for 1, ele consertou aqui. Ó. Em número negativo, ele não inclui esse mais. Em número positivo, ele inclui o mais. E terminou. Até fiquei surpreso aqui, mas terminou. Vamos só completar essa função aqui. Ela vai tornar uma tupla de dois elementos. Uma vai ser um texto, uma string str, e a outra vai ser a tabela de diferenças divididas. Na dupla com os dois. E ao invés de printar aqui dentro da função, a gente vai retornar polinômio e a tabela. Se a gente rodar, não vai acontecer nada. Mas agora a gente pode fazer isso. Polinômio, tabela, é igual à interpolação de Newton. Polinômio é o texto do polinômio. E a tabela é a tabelinha lá, toda bonitinha. Vamos printar os dois aqui fora.
print polinômio, print tabela. Pronto, deu pra gente o polinômio inteiro e a tabela. A partir disso, se a gente quiser, por exemplo, calcular 1,2743, a gente vai fazer assim: print eval replace polinômio, não, polinômio.replace o x por 1,2735, eu falei, não lembro. E aí, a gente tem que transformar isso aqui em... Só botar entre aspas. E aí pronto. Quer calcular outro? Um ponto... Isso. Ele dá exatamente... Já faz todo o cálculo em menos de 100 milissegundos. E pronto, é só fazer isso. Agora, para finalizar, eu vou, ao invés de deixar vocês com este trocinho aqui, eu vou montar uma tabela. Tabela bonitinha e tudo. Primeiramente, vocês vão ter que instalar esse pacote chamado Tabulate, com esse comando. E a partir disso, vocês vão... Aí é só importar o Tabulate. E ao invés de fazer pp tabela, não precisa mais, a gente faz tabulate tabela, print. Com esse pequeno detalhe, table fmt, formato da tabela, sendo grid. E pronto, tá aqui, todo bonitinho. Se a gente fizer aqui, print polinômio, print, o polinômio é espaço. Sem espaço. O polinômio é isso daqui. A tabela é essa. E o resultado é eval polinômio.replace is com o número que quer. 2 ponto... Isso. O polinômio é a tabela e o resultado é. Então, como a gente vai disponibilizar esse arquivo, a única coisa que precisa fazer, fora explicar o que está sendo feito, o método em si, é trocar esses dois aqui, trocar esses dois, os números de entrada. Para ficar melhor, eu vou botar x igual a isso e y igual a isso. E pronto, é só trocar esses números aqui e o número que você quer. O resto, tudinho, já é feito automaticamente. Vamos pegar aqui, exemplo, método de Newton. Site ICMC, USP. Bora para carregar, bora ver outro. Interpolação de Newton. Aqui. É só, além de explicar, bota aqui 0, 02, 03, 05. Troca os resultados.
Aqui, bota 0,4 um monte de coisa. Roda. Acabou. Só isso. Eu notei que os resultados, a tabela aqui embaixo, estava invertida. O que era linha era para ser coluna. Então, por causa do jeito que essa biblioteca funciona, então eu tenho que acionar esse troço aqui que eu não sei bem como funciona, mas o ChatGPT que me deu, então só ignorem ele e rodem o resto. O resto dá pra entender, isso aqui só aceita. Essa linha 53 aqui. Roda e pronto. A tabelinha toda bonitinha. O polinômio. Se quiser. Se quiser simplificar ele, é só jogar no Wolfram Alpha. E o resultado de qualquer número que eu passar para ele. Passar para esse polinômio aqui. Então é isso. O link pro arquivo, ou para esse arquivo, ou para um notebook do Jupyter, vai estar na descrição. E boa sorte na prova. É.